Olá pessoal, eu sou a Priscila. Eu quero falar hoje um pouco sobre essa questão, né, que está todo mundo falando aí, de um alvoroço relacionado à proibição de celulares na escola, seja nas particulares ou na pública. A minha opinião inicialmente, ela é totalmente favorável a essa proibição. Lembro que será proibido, porém, existem crianças que têm algumas questões, né, neurodivergentes. Essas crianças utilizam o aparelho e vão continuar utilizando, né, como uma forma de integração e implementação na aprendizagem, tá? Então, assim, haverão algumas exceções. Portanto, o que eu quero focar aqui? Na nossa época, se a gente lembrar, puxar pela memória, ninguém tinha celular, nem existia, né? Então, o que acontece? E o que mudava na nossa vida? Muita coisa. Por quê? A gente tinha mais facilidade em brincar, mais facilidade em aprender. Por que eu digo isso? O celular, hoje, ele tira o foco da criança, do adolescente. E o que acontece? Tenho visto muito, né? Casos de crianças que os pais vêm buscar avaliação neuropsicológica, a escola encaminha, o médico encaminha. Aí quando a gente vai analisar, começa a fazer a avaliação, a gente percebe que aquela criança, aquele adolescente, até adulto, tem um excesso de conectividade, um excesso de utilização de telas. E a partir daí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer um ensaio. O que seria esse ensaio? Vamos tirar algumas horas desse aparelho, vamos mudar, vamos incluir brincadeiras, vamos incluir atividades que fazem com que o corpo se movimente, com que a mente se movimente de uma forma mais ampla, seja através de andar de bicicleta, passear na praça, fazer um piquenique. Então a gente percebe que quando retira essa conectividade, a criança ela tem, algumas chegam até crises, ficarem agressivas, e depois isso vai se regulando. E quando isso se regula, a gente percebe que aquela desatenção e aquela hiperatividade, ela estava muito mais relacionada com uma condição comportamental ativada por um excesso de tela. Por quê? O excesso de tela, ele causa, né, uma alteração na forma de funcionamento dos neurotransmissores, em especial a dopamina, tá? Então, a criança, ela tem excesso de agitação, excesso de desatenção, e quando a gente regula isso naquele organismo, as conectividades neurais, elas acabam funcionando da forma adequada àquela idade. Então, imagina, qual a necessidade de levar um aparelho celular para a escola se ele vai ser utilizado de uma forma inadequada naquele momento? Claro, o aparelho vai estar lá, né? Se for necessário fazer uma atividade, vai ser entregue para o seu filho e ele vai utilizar. Pelo menos foi isso que eu entendi. E uma coisa que eu quero alertar vocês, né? Porque como eu falo com meu filho... Gente, quando seu filho na escola, não é para você falar com ele, não. Eu fui fazer um trabalho, né, numa escola no ano passado, era uma avaliação, tinha pai e mãe ligando para filho durante a prova. Isso é uma falta de segurança enorme. Esses pais precisam, né, se olhar, se enxergar e buscar um auxílio aí em relação ao seu emocional, né? Então, a escola não é lugar para estar ligando para o filho, a não ser numa urgência. E numa urgência tem as secretarias, tem a recepção, você liga lá e tem os auxiliares que vão poder levar uma mensagem para o seu filho ou trazer seu filho até lá para que faça contato contigo, né? Existem casos e casos. Então, os pais ligavam no meio da aula, durante a prova, ligando para os filhos para saber como que o filhinho estava, se ele comeu, se ele não está passando por nenhuma coisa ruim na escola, né? Gente, a escola ela é um ambiente seguro. Claro, existem algumas exceções, mas a gente tem que ter essa percepção de que ali é um ambiente controlado, é um ambiente, na maioria das vezes, seguro. Seu filho vai estar seguro ali. Existem casos, existem exceções, nós sabemos, mas mesmo assim a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu falo isso porque, além dessa questão do TDA que eu coloquei, em tratamento psicoterapêutico, tem crescido muito o número de crianças viciadas em telas, viciadas em jogos, viciadas mesmo, pessoas, viciadas como uma pessoa viciada no cigarro, viciada como uma pessoa viciada no álcool, como uma pessoa viciada em N situações. Como se fosse um processo, né,
de vício ali, conforme tem também os casos de dependência psicoativa. Porque esse excesso, essa falta de limite, ela faz com que o cérebro entenda, né, um prazer por prazer, né? Porque ele não passa disso. Subir e descer tela ativa N conexões de forma desregulada no nosso organismo, né, no cérebro, fazendo com que gere essa dependência. Existe até clínicas hoje em dia se especializando em atender, né, para internação mesmo de adolescentes, adultos que estão conectados, né, dessa forma excessiva, porque isso é o que? É um vício. Então, eu acredito que foi um grande passo, né, foi um olhar bem humano relacionado à necessidade de limitar essas conectividades, o excesso de celular em sala de aula, excesso para quem realmente necessite e no caso de fazerem alguma atividade pedagógica, né, porque aí ele vai ser funcional ali dentro. Então era sobre isso que eu queria falar. E aí, me diz aí, você é contra ou é a favor, né? Espero que seja contra, hein? Mas claro, cada um tem o direito de pensar como quer, né? Como acha o correto.